Hoje nós vamos falar sobre um tema bem importante quando a gente faz análise de um mapa, principalmente um mapa de nascimento, que são os graus anaréticos. A gente considera os graus críticos e o que ele pode causar ali para uma pessoa, né? Qualquer planeta, eu considero os planetas mais importantes para analisar os pessoais, né? Também Júpiter e Saturno, os geracionais não. Então, o grau anarético é aquele último grau antes de um signo, o Sol passar para um outro signo. Então, ele é do 29 graus ao 29 graus e 59 minutos. Tem alguns astrólogos que consideram o 28 também anarético. Então, cada um dependendo da sua experiência. Para mim, o anarético é esse. Então, observe se você tem planetas do 29 graus ao 29 e 59, ou se você tem cúspides importantes, por exemplo, do ascendente ou do meio do céu. Esse grau, ele tem, a gente considera que ele pertence ali a regência, né, de Saturno e Marte, considerados os maléficos na astrologia tradicional. E daí por isso que ele é um grau que a gente chama de crítico. Então vamos pensar assim, nós temos do grau 0 ao grau 30, né, 29 e 59. O grau 0, ali os primeiros 10 graus é aquela potência do início, né, de vamos com tudo. Do 10 ao 20, a gente tem aqueles graus da manutenção e do enraizamento para que aquela questão se manifeste. E os do 20 ao 30, nós temos aqueles graus que vão se enfraquecendo de alguma forma, já com aquela energia da mudança, tá? E aí o 29 graus até o 29 e 59, a gente sabe que ele perdeu força, ele tá cansado, tá? Então, se a gente pensasse no idoso, vamos pensar que o idoso, todo autossuficiente, quando ele chega ali no 29, quando nós chegamos, né, no 29 graus e 59, é quando aquele idoso, ele não tem autossuficiência nenhuma, então ele precisa de uma pessoa para tomar banho, para comer, para ir no banheiro, enfim, sabe? Então há uma perda total da sua força. E é isso que esse grau causa no signo, no planeta que ele está. E esse grau pode estar em qualquer signo, tá? Então a gente sabe que há uma debilidade muito grande. Ele está no fim de um signo, ele já está esgotado e ele ainda não entrou no outro. Eu vou dar um exemplo para vocês visualizarem. Você estudou o ano inteiro, se preparou, pôs força, e aí aquela última prova você foi reprovado. E aí você vai ter que voltar o ano que vem para fazer todo o ano novamente. Esse seria esse grau 29. Que é assim, eu tô cansada, eu tô louco para acabar com isso. Então, assim, na minha experiência com clientes, eu vejo que tem questões kármicas com aquele grau, dependendo da casa do planeta e da casa que cai. Então, eu vou dar um exemplo de uma história. Eu atendi uma garota e ela contou isso da irmã, tá? É claro que, olha, para a gente saber o grau certo, principalmente da cúspide, principalmente do ascendente, a gente precisa ter certeza exata do nosso horário de nascimento, tá? Dependendo do ano que você nasceu e a cidade que você nasceu, se foi interiorzinho, às vezes foi até na roça e aí te registraram meses, às vezes anos depois, então aí precisa fazer retificação de horário, que é um serviço importantíssimo porque ele, através de
de um questionário que você passa com datas importantíssimas da sua vida e de queridos, a gente chega com uma precisão de 99,9, né, para não dizer 100%, no seu horário de nascimento exato, porque o horário de nascimento vai mexer muito com o ascendente, né? E às vezes você acha que o seu ascendente é no grau 29 de X, e aí na retificação você descobre que não é 29, é 28, então você não está no anarético. Mas aí eu atendi essa cliente e ela me contou que a irmã dela tinha nascido no dia 21 de março de 52. A irmã dela nasceu no grau 29 e alguns minutos de Peixes. Diz que assim que ela nasceu, ela teve uma febre e uma convulsão. E isso afetou e deixou sequelas, inclusive cognitivas, mentais, a vida inteira. E ela faleceu num sanatório aos 29 anos. Então, é uma coisa impressionante, né? Como que o tema dos graus são bastante importantes. Então, observe, a gente olha os graus para olhar estrelas fixas também, né? Tem estrelas fixas maravilhosas, Régulos, que está nos últimos graus de Leão, que é a estrela dos reis, das majestades, né? Do brilho. E tem estrelas maléficas, como o Algol, que está ali, se não me engano, no grau 26 de Touro. E é uma estrela bem complicada, mas a gente tem outras complicadas, né? Que tem associação, às vezes, com afogamento, com suicídio, com picada de cobra, enfim. E a astrologia tradicional sempre deu muita importância. Olha aqui quem tá aqui, que coisa maravilhosa. Esse é o antigo. Para os graus, para as estrelas fixas, eu gosto de olhar também, porque o mapa ele é uma profusão de histórias, ele é uma grande narrativa sobre a gente. Mas quando eu tenho um cliente que tem o Sol, Lua, Ascendente, meio do céu, Vênus, Marte ou Mercúrio em particular no grau anarético, eu sempre vou falar, bem, aqui nessa história há um cansaço, há uma vontade de largar tudo, porque o grau analético, ele vai gerar na pessoa uma ansiedade, sabe? Eu quero acabar isso logo e não pode, tem que fazer devagar, porque senão você vai repetir. Além de ser uma debilidade, né? Há um enfraquecimento naquilo ali. E tem que ver se afeta a Lua. Esse grau anarético, ele está falando de questões complicadas ali com a família, não é? Porque eu considero o grau 29 como um grau kármico, 29 até 29,59. Então, 29 em 1 minuto, 29 em 2 minutos, até o 29 graus e 59 minutos. Tem questões kármicas ali. E às vezes são histórias complicadíssimas com a família, ou você tem um grau anarético com Vênus e sua Vênus está em Libra, está no 29, e você casou várias vezes e não foi feliz com nenhum casamento, está sozinho, e aquilo, assim, os relacionamentos é um tema que machuca muito e que você coloca muita energia, mas você larga, né? Porque o anarético é enfraquecedor, então, assim, às vezes você... Primeira situaçãozinha dentro do casamento, se você tem uma Vênus, por exemplo, num grau anarético, você desiste, se separa, e aí, né, às vezes a gente atende pessoas que se casaram 4, 5 vezes e nenhuma dá certo, e aí você vai ver, tem uma Vênus ali no grau 29, e aí às vezes você vê que faltou paciência por coisas muito pequenas, que outras pessoas que estão casadas há 20, 25 anos conseguiram superar. Então é super, super importante saber os graus. Quer dizer, é super, super importante saber do seu mapa. E o mapa é um serviço muito sério. Então, ele é muito importante que você faça com um excelente profissional, porque ele pode ajudar muitíssimo em consciência e autoconhecimento, ele pode ajudar muitíssimo a antecipar o que vai vir. Então, imagine que você faz uma revolução solar, ou as progressões, ou os trânsitos, ou na verdade eu faço os 3 juntos.
e você está prestes a vender sua casa e que você quer ir para um outro país e você está num trânsito totalmente complicado, com problemas com imóveis e que dificilmente vai dar positivo, porque a casa nova, que é da viagem ou de morar lá fora, está totalmente emperrada, e aí a gente vem e fala: há muitos obstáculos nesse momento, vale a pena esperar 2026 para esse projeto? Ou o contrário, né? Você faz aquele trânsito e tem uma ativação maravilhosa na casa 7 do casamento e das parcerias ou da sociedade, e aí a pessoa está prestes, não sabe se vai fazer essa sociedade ou se vai morar junto, e aí a gente tem um planeta maravilhoso ali, por exemplo, um Júpiter em aspectos lindos, e aí a gente fala, esse é um momento excelente de morar junto, de casar, de abrir essa sociedade, porque há uma expansão e há possibilidades muito positivas. Ou às vezes você está com Plutão no seu ascendente, então esse é o momento, e se ele tiver em bons aspectos, de fazer cirurgias. Você tem uma cirurgia para fazer, que pode ser estética, ou você está postergando uma cirurgia que você precisa tratar um mioma, precisa, enfim, fazer uma laparoscopia, o que for. E aí aquele Plutão excelente diz assim, faça esse ano, porque você vai ter um poder de recuperação muito grande, porque você vai conseguir contratar profissionais excelentes, que o resultado será muito, muito positivo. Então, tudo isso, ele é dito pela astrologia, que a astrologia não é evidência, a astrologia é uma ciência baseado num céu e nos aspectos que ele faz no seu mapa. É óbvio que eu adoro os oráculos, eu trabalho com tarô, runas, e eu amo tudo isso, mas a astrologia, ela é baseado em situações. Então, hoje, por exemplo, nós temos uma temporada de Sol em Leão. E a gente sabe que onde você tem Leão, ele é colocado o holofote ali para que você brilhe, né? E aí, de repente, esse Sol em Leão está fazendo trígono, por exemplo, com o seu Marte, que é em Áries. E o seu Marte, que está em Áries, está na casa 3. Então, a gente sabe que você, nesse momento, está muito bom para vender, para projetos, porque você está com muita coragem, está muito otimista, muito assertivo, ou talvez seja um excelente momento de comprar um carro, porque a casa 3 também é dos carros, não é? A casa 3 é do transporte, das estradas e também, né, do trânsito e dos carros. Ou você tem um trânsito de Júpiter maravilhoso ali na casa 8. Então, esse é o momento excelente de você pedir aquele empréstimo ou renegociar uma dívida, porque vai estar todo mundo muito favorável a isso. Tá bom, gente? Um beijo super grande, tudo de bom.